Meu melhor podcast. Muito bom dia, meus queridos amigos, e bem-vindos ao Meu Melhor Podcast, o lugar onde você aprende a não ser melhor que ninguém, mas a encontrar seu melhor a cada dia. Sou César e o tema dessa semana é equilíbrio. Vamos falar sobre a importância da percepção de um todo para ver o equilíbrio na nossa vida. E para isso vou focar no lado profissional, mas esse princípio funciona para todos os aspectos da nossa vida. Falando um pouco da rotina que eu tinha a bordo, se você nunca trabalhou em um navio de cruzeiro ou teve essa experiência como passageiro, talvez você não saiba que o navio é um ambiente super dinâmico. Quando falo super dinâmico, talvez só quem já foi tripulante de cruzeiros poderia entender o que quero dizer com isso, porque nem os hóspedes têm a visão do que acontece nos bastidores. Mas vou tentar explicar um pouco dessa rotina, levando em consideração meu antigo cargo, que era chefe de animação. Eu trabalhava no setor de entretenimento, sendo o responsável pela equipe de animação adulta. Entre as principais tarefas da minha antiga função estavam as festas e atividades para entreter os hóspedes e também supervisionar a equipe de animação. Nesse cargo, eu apresentava essas atividades e festas ou designava algum animador, dependendo da importância desse evento e das habilidades de cada animador que faziam parte dessa minha equipe. Também havia outras tarefas ligadas diretamente aos hóspedes. Tínhamos o exercício de emergência, que era obrigatória a participação de todos os hóspedes e tripulantes designados. Também realizávamos os desembarques dos hóspedes quando o navio chegava em porto. Tanto os desembarques definitivos quanto os desembarques para visitar os portos. E nossa função era organizar os hóspedes na saída do navio no momento de chegada ao porto. Os desembarques mais complicados eram os desembarques por tender, que acontecia quando o navio fundeava próximo ao porto e o desembarque era feito por lanchas. Esse desembarque era mais demorado e era muito mais desafiador para realizá-lo, pois a grande maioria dos hóspedes queriam descer no momento da chegada e, por razões de operativa, isso acabava não sendo possível, gerando uma pressão no nosso trabalho e um ambiente mais tenso pela parte dos hóspedes. Normalmente, o navio chega cedo em um determinado porto e zarpa no final da tarde, passando a noite em navegação. Então, vou dar um exemplo de um dia normal, mas leve em consideração que tem contratos mais intensos e outros mais tranquilos, dependendo do itinerário, hóspedes, supervisores e a equipe que você tem disponível no momento. Mas um dia padrão seria mais ou menos assim. Eu acordava cedo, podendo ser às 7, 8 da manhã, dependendo do horário que o navio atracasse. Ajudava no desembarque de passageiros, que levava em torno de 3 horas mais ou menos. Logo ia para o escritório, verificar e-mails para ver se tinha alguma informação importante relacionada à equipe de animação, depois dava uma volta pelas áreas públicas para verificar se as atividades do momento estavam acontecendo de acordo com o programa dos hóspedes. Se tudo estava bem, eu voltava para o escritório para realizar a programação das tarefas que os animadores realizavam no dia seguinte. Eu gostava de me dedicar bem a esse programa, pois a organização da equipe dependia muito da organização do programa. Era um trabalho em que eu visualizava todas as funções do dia seguinte e distribuía os animadores nessas tarefas de uma maneira que cobrisse todas as necessidades e ao mesmo tempo levava em consideração o bem-estar dos animadores, para que houvesse um equilíbrio entre trabalho e descanso. Levava em torno de 1-2 horas para realizar esse programa de maneira que ficasse bem organizado. Em torno do meio-dia, 1 da tarde, eu ia almoçar e em seguida tirar meu cochilo da tarde para voltar em torno das 3 da tarde e verificar as atividades ou apresentá-las dependendo da necessidade do dia.
Ficava até o final dessas atividades e passava pelo escritório para ver se tinha alguma outra tarefa pendente para realizar. Normalmente trabalhava até umas 5h30, 6 horas da tarde e ia correndo treinar, já que tinha pouco tempo livre. Fazia um treino de 40 minutos e em seguida me arrumava para a noite. Em torno das 7, 8 da noite, já com a vestimenta da noite, eu ficava dando giros pelo navio para verificar se os animadores estavam em posição realizando suas tarefas. Sempre era minha responsabilidade que a equipe estivesse organizada e realizando as funções exigidas pela companhia. Ia jantar por meia hora e já voltava a trabalhar. Em torno das 11 da noite começava a festa, em que normalmente eu apresentava até a meia-noite. Depois disso, deixava um animador que tinha boa habilidade para apresentar esse tipo de evento, liderar a festa, que ia até em torno da 1 da manhã. Eu terminava meu dia já me sentindo cansado e voltava no outro dia para a mesma rotina. Como vocês podem ver, é uma rotina muito intensa, mas mais uma vez é importante que levem em consideração que minhas tarefas mudavam de dia para dia e dependia muito de vários fatores. Uma das coisas que me ajudava para não sobrecarregar tanto é que eu fazia a rotação com o assistente do Cruise Director em determinadas tarefas, como por exemplo o desembarque, para ter um pouco mais de equilíbrio na nossa rotina. Mas dificilmente eu trabalhava menos de 9 horas em um dia, e algumas vezes tínhamos que fazer inventários dos materiais da equipe de animação, ensaios, treinamentos ou tarefas extras que nos designavam. E isso comprometia ainda mais o pouco tempo de descanso que tínhamos. Então, para levar uma rotina assim por 6, 7 meses, com muitas poucas falhas, eu acredito que eu era muito eficiente no meu trabalho. E apesar da intensidade, sou muito grato pela aprendizagem que tive dessas experiências. Acho que quando nos colocamos em situações assim de muita pressão e exigência por um determinado espaço de tempo, podemos trabalhar nossa resiliência e buscar a excelência mesmo nos momentos mais desgastantes fisicamente e emocionalmente. Mas falando do equilíbrio, também sempre tive a sensação de que essa rotina poderia ser organizada de uma melhor maneira, que poderia, em determinados momentos, trabalhar com uma intensidade menor. Porque imaginem como é viver em uma rotina assim por 6, 7 meses sem ter nenhum dia livre. Nosso corpo e mente trabalham bem em uma rotina assim até um determinado tempo. Depois disso, nosso rendimento cai drasticamente. E eu percebia que nem todos os líderes tinham essa visão de buscar o equilíbrio. Muitos deles pensavam que mais é melhor. Eu já vejo de uma outra perspectiva. Quantidade não significa qualidade. E ser eficiente não é o mesmo que ser efetivo. Como vocês podem ver por meio do meu exemplo, eu entendo que eu fui eficiente nessa rotina porque atingi o resultado esperado, mas não era uma rotina efetiva, pois eu realizava uma quantidade enorme de tarefas que acabavam me sobrecarregando para conseguir atingir esse resultado. E acredito que para ter uma rotina efetiva, talvez existissem outras formas de atingir os mesmos resultados ou até mesmo resultados melhores através de uma rotina mais sustentável, com menos tarefas e menos gastos de energia. Ou melhor dizendo, de uma maneira que pudesse aproveitar melhor meus recursos de energia. Quando os líderes eram mais flexíveis, eu conseguia buscar melhor esse equilíbrio com os recursos humanos que tínhamos e direcionar minha energia para o que eu acreditava que funcionava melhor. Por exemplo, eu investia mais do meu tempo diário na conexão com os animadores, em vez de ficar vigiando o que cada animador fazia. Eu buscava conhecer cada animador individualmente para saber como era cada um. Tirava um tempo para ter essa conversa informal e conhecer melhor cada um tanto pelo seu lado profissional como pessoal. E a partir daí podia também conhecer melhor seu potencial e limitações para transformar esse potencial em crescimento.
Aproveitava também para pedir sugestões, fazer cada um se sentir importante como parte de um todo, e através dessa conexão e busca conjunta, conseguíamos encontrar melhorias onde eu não enxergava sem a ajuda dos meus companheiros. Sabemos que coletivamente conseguimos chegar mais longe que individualmente. Esse investimento de tempo para entender e dar uma direção de maneira personalizada fazia com que eles se desenvolvessem mais rápidos, ficassem mais motivados, pois viam possibilidades de crescimento e que eram importantes na equipe. E a partir de então, aumentava a confiança entre cada um deles. Aos poucos eles iam tomando mais iniciativas e autonomia no trabalho deles. Também, ao mesmo tempo, eu precisava utilizar menos do meu tempo para supervisar um por um, pois aumentava a confiança na nossa relação. E como eles percebiam que tinham um propósito maior, se tornavam mais responsáveis. Quanto mais preparados eles se tornavam, mais eu delegava tarefas extras das que eu fazia com o objetivo de distribuir as responsabilidades, incentivar o crescimento deles e ao mesmo tempo diminuir minha sobrecarga. Claro que para eu fazer toda essa transformação na equipe, eu dependia da autonomia que meus líderes me davam para liderar. Nem sempre eu tinha essa abertura, mas quando eu tinha, eu aproveitava muito bem essa autonomia. Também incentivava com certos benefícios para dar a eles ainda mais motivação e reconhecimento do bom trabalho que faziam. Como eram mais eficazes com o passar do tempo, era possível fazer uma rotação entre eles para que cada um tivesse um determinado dia com mais tempo livre para fazer o que quisessem. Entre outros benefícios, desde que não interferissem com a qualidade do serviço prestado aos hóspedes. Resumindo, pouco a pouco a sobrecarga em cada membro da equipe, incluindo a minha, era menor, e nossa qualidade de vida a bordo, consequentemente, melhorava. Nosso serviço também melhorava, pois estávamos mais dispostos, entusiasmados e crescendo com o trabalho que estávamos fazendo. E os resultados eram melhores para todos os lados, incluindo a satisfação dos hóspedes, que crescia a cada dia. Se tornava uma equipe muito mais autêntica, leve e de sucesso. Por isso, esse tema sempre me intrigou tanto. Muitos líderes buscam quantidade, buscam estar sempre atrás de cada membro, em cada momento, em cada atividade, com uma certa desconfiança na capacidade e responsabilidade deles. Mas para mim, vale muito mais a pena usar essa energia de uma maneira muito mais eficaz através da confiança e conexão. Os gastos de energia a mais que tenho no começo com cada membro da equipe, de maneira individualizada, se transformam em multiplicação de talentos e energia direcionada ao sentido correto, deixando o trabalho muito mais efetivo, ou seja, melhores resultados, melhor qualidade de vida. Levando para o lado da minha vida, também entendo a importância do equilíbrio entre todos os aspectos, e isso me influenciou para que decidisse não trabalhar mais a bordo e buscar equilibrar todos os aspectos importantes na minha vida. Com esse equilíbrio, eu sinto que posso produzir muito mais, crescer com esse novo caminho e me sentir mais realizado. Espero de verdade que esse episódio tenha feito você refletir e quero deixar uma pergunta para terminar. Como você gasta seu tempo e energia nas coisas mais importantes da sua vida? Você gasta sua energia de maneira consciente na direção das conquistas que mais importam para você? Ou simplesmente gasta sua energia de maneira aleatória e com isso atrapalhando que você alcance seus objetivos e seja mais feliz? Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja buscando crescer e não deixe de curtir o canal. Eu espero encontrar vocês no próximo episódio do Meu Melhor Podcast. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!